A primeira pergunta pode ser: por que se estudar a história do Brasil? Algumas respostas possíveis. Primeiro que a gente vai entender como é que se formou especificamente de forma de uma obra de arte, porque a gente vai estudar ciência, a gente vai estudar a respeito de como se construiu e se formou a própria história do Brasil. A partir disso também, a gente vai perceber algumas coisas muito importantes, como, por exemplo, por que pessoas do sul do Brasil são grandes e parecem pessoal da Europa? Por que as pessoas do litoral, do Nordeste, do Norte, têm umas características diferentes? Alguns parecem indígenas, outros têm uma pele mais escura, outros peles mais clara, e há essa mistura. Essas questões muito importantes também. Vamos entender por que o Brasil é um país continental. Por que o Brasil é tão grande? Outras questões muito importantes também, vamos entender como o brasileiro, por que o brasileiro age assim hoje. Então a gente observa como a história é fundamental e como ela também tem conexões com toda a história humana, com todo o mundo. Tá ok? Sim, uma pergunta? Ok. O que está escrito aqui? Indígenas. Tá bom? De nada. Então, separei um pouco da história, não fiquem encabulados de perguntar, tá certo? Sem problemas. Inclusive o pessoal até elogia a outra sala para fazer perguntas na hora da gravação. O pessoal diz assim: poxa, que legal, o pessoal perguntou e não estava dormindo, entendeu? Então, a partir disso, vamos pensar algumas coisas aqui. Primeiro, sobre as datas, sobre a história do Brasil. Vocês podem observar bem aqui que tem uma diferenciação muito grande, 1500 a 1822. Então temos aí 322 anos, muito tempo, tá certo? Que temos o Brasil, Portugal em relação ao Brasil, com processos diferenciados. Antes de Portugal chegar ao Brasil, temos o que chamamos de pré-colombianos, e vocês já devem ter estudado isso, tá certo? Sobre os povos que estiveram aqui antes dos portugueses, tá certo? Sobre as etnias indígenas, sociedades indígenas que estiveram morando aqui e que ainda moram. Aqui no Nordeste a gente tem uma das maiores reservas indígenas do Brasil, tá certo? Depois da Maria, tá bom? E aí o que acontece? Então eu não irei me deter tanto a questões indígenas de um momento. No entanto, se vocês quiserem, pode fazer perguntas e questionamentos. A gente tem então o período de colonização ou invasão. Uma coisa que a gente tem que levar em conta, um aspecto que a gente tem que analisar, que a gente tem que problematizar, é justamente quanto a pensar-se em uma descoberta do Brasil. Vocês já ouviram falar desse termo? É muito famoso hoje em dia. Tem historiadores que até preferem botar descoberta, porque todo mundo conhece como descoberta, tá certo? E se a gente descobre algo é porque aquilo não era antes conhecido. Só que no Brasil, quem é que morava no Brasil, cara? Os indígenas, justamente. Inclusive, esse nome índios, indígenas, Brasil, vamos entender a origem deles, tá certo? Quando Pedro Álvares Cabral chega a essas terras, inclusive o nome pré-colombiano é porque o primeiro a chegar em 1492 foi Cristóvão Colombo, justamente no que a gente conhece hoje como o país chamado Colômbia, tá certo? Logo após isso, vamos entender a questão dos índios. Pedro Álvares Cabral queria chegar na Índia para pegar especiarias, tá certo? Para se encontrar com os indianos, que eram também chamados de índios. Só que teve um problema na navegação, no navio, aí encontrou o que ele chamaria de Novo Mundo. Imagina que o ser humano vai de foguete, chega na Lua e encontra uma nova sociedade, tá certo? Foi isso que aconteceu nas Américas, tá bom? Sem querer descobriram aquilo que todo mundo imaginava que não existia. Existiam crenças, por exemplo, que a Terra era plana e que se chegasse a um local ia cair e que tinha sereias, monstros, demônios, monstros marinhos gigantes.
Existe hoje a lua de 20 metros, né? Mas isso é outro assunto. Mas aí o que acontece? Acontece que eles descobriram, então, para a Europa foi uma descoberta. Mas a gente sabe na história que já tinha gente aqui, tá bom? Então, eles começaram a entender que tinha esse território grandioso, cheio de natureza, cheio de ouro, cheio de diversos materiais que eles podiam explorar. Portugal, que vinha com uma política devido à questão do metalismo, que a gente chama, uma economia que era baseada em achar tesouros, baseada em trocas comerciais. Nesse período, eles então precisavam achar local para que eles pudessem explorar. Logo, eles investiram nessas terras aqui da América, tá certo? A partir da questão das explorações de Cristóvão Colombo, então chegaram à América e investiram nisso tudo. A partir disso, a gente tem algumas questões, como esqueci de colocar aqui para vocês, mas é bom que vocês lembrem da questão dos quilombos, tá certo? Desde o período aqui que vai de 1500 a 1822, por exemplo, nos primeiros 40 anos, em 1532, a gente já tem a questão de umas dificuldades bem relevantes aqui. Porque os indígenas, eles tinham muita resistência enquanto à dominação portuguesa, tá certo? Eles não se dobravam facilmente à dominação deles. É por isso que se vê vários mitos de que o indígena ele é preguiçoso, de que o indígena ele é subordinado, etc, etc. Mas ele era resistente às dominações portuguesas. Inclusive, as próprias questões do pensamento da Igreja Católica do período, eles problematizavam bastante essas questões. Por exemplo, pensavam, o indígena tem alma? Só você ter uma ideia, parecia que era mesmo coisa de... É como se fosse descobrir alienígenas do espaço, tá bom? Imagina você ver um outro ser humano e perguntar assim, você tem alma? Entendeu? Cara, tu tem alma mesmo? Será? Porque eles viram comportamentos totalmente diferentes dos indígenas dos portugueses. Indígenas andavam despidos sem problema nenhum, indígenas tinham vários tipos de religiões diferenciadas, então eles pensavam assim, puxa, de onde é que saiu esse pessoal? Tá bom? Mas ao mesmo tempo foram feitas políticas em formas de desenvolvimento por motivos econômicos, motivos sociais, motivos da influência da igreja no pensamento humano, no imaginário. Foi justamente de dizer que o indígena tem alma, que deve ser evangelizado, e não somente isso, que algumas questões como os religiosos da Companhia de Jesus, e lembre de uma coisa muito importante, como eu sempre falo para vocês, como eu sempre enfatizo esses aspectos religiosos em nossas aulas, nem todos os religiosos queriam apenas exploração. Teve muitos religiosos que morreram, como a gente viu nos filmes passados, que morreram junto com os indígenas, tá certo? Então, aquela coisa de lutar para que eles não fossem escravizados, lutar para que eles tivessem uma vida melhor, para que eles tivessem educação, tá certo? Tinha até uns religiosos que não queriam que eles fossem forçados a se converter, mas que eles pudessem escolher por livre, espontânea iniciativa e consciência se eles queriam seguir o cristianismo ou não, tá bom? A partir disso, então, também teve muitos abusos, teve gente que quis fazer o mal mesmo. Agora, pensando nessas perspectivas, nessas circunstâncias, houve então explorações em relação ao Brasil, e a partir de 1532, porque já que tem todos esses problemas com os indígenas, então pensaram na mão de obra escrava, tá bom? Escravidão, antigamente, era uma escravidão voltada para a guerra. Os povos guerreavam, quem perdia era escravizado, tá bom? Ou, se você jogasse muito o jogo do bicho, se você chegasse lá e apostasse demais, se tivesse dívidas a pagar e não conseguisse, ia ser escravizado até pagar essa dívida, tá bom? Essa era a escravidão antiga. E países no continente africano que guerreavam entre si acabavam tomando para si escravos. E com o contato dos povos europeus, porque na sociedade humana sempre tem pessoas que, por causa da cultura, por causa da vivência, são inimigas. Sempre tem essas desavenças. Inclusive os indígenas também, tá certo? Os indígenas e as pessoas, e os africanos foram muito explorados de forma terrível. Por exemplo, os indígenas, eles se procriavam bastante para que eles vendessem os filhos, tá certo? Para vocês terem uma ideia. Os bandeirantes foram pessoas que estiveram avançando quanto à questão do território do Brasil, e não somente isso, mas eles também
faziam esse processo de capturar indígenas, tá certo? Para vocês terem uma ideia. E as únicas duas coisas que o indígena poderia fornecer para o europeu, para o português, era trabalho, e um trabalho muitas vezes escravizante, ou a questão dos filhos, tá certo? Era como se o filho, olha como era terrível na época, era como se o filho fosse uma moeda. Ah, meu filho vale 30 reais, entendeu? Então vai lá. Tipo isso, tá certo? Inclusive os bandeirantes iam avançando para ver se os indígenas tinham algum filho para que eles usassem como um tipo de servo pessoal, um escravo, entendeu? Vendessem eles. É uma coisa terrível, tá bom? Então trouxeram as pessoas do continente africano. Por quê? Porque era mais fácil escravizá-los, porque eles tinham um pensamento um tanto mais liberal em relação à escravidão negra, tá bom? Justamente em relação a esses aspectos, trouxeram também eles porque eles eram mais aplicados ao trabalho, eram mais por causa da política da seguinte questão: mudava o nome das pessoas, o sofrimento que era trazido no navio negreiro. Então eles chegavam muito abalados, muito transformados e transtornados. Logo, o que acontece? Eles acabavam explorando mais essas pessoas. A partir disso, também teve processos de resistência negra no Brasil, tá bom? Questões de resistência negra, como a questão do danças, como o samba, inclusive os próprios Meu Boi do Maranhão, como a gente vai estudar em artes. A gente também, resistências que tem enquanto a capoeira, também, como a gente viu já no livro de artes. Então, são culturas fortes que foram formas de resistência, inclusive os quilombolas, tá bom? O Dia da Consciência Negra, por exemplo, é o dia que é considerado que Zumbi dos Palmares morreu, tá bom? Então, os quilombolas, os quilombos, eram justamente os locais onde as pessoas negras fugiam e se escondiam ali para que elas não fossem escravizadas novamente, tá bom? A partir disso, então, entre esses contatos desses povos, temos primeiros as capitanias hereditárias, tá bom? Que foram tentativas de divisão do Brasil, que não deu muito certo por causa dessa política de que eles precisavam dominar de forma mais geral. Depois tem o governo geral, que também não foi tão... não teve tanto sucesso, mas teve mais sucesso do que as capitanias hereditárias, tá bom? As capitanias eram dividir o Brasil em certos tipos de colônias, tá bom? Só que aí o governo geral, trazendo uma pessoa experiente, bom administrativo, um bom administrador, foram formas de governo mais efetivos. Até o ano de 1822, quando, até um pouco antes disso, diante do bloqueio napoleônico, por volta de 1806, temos a família real chegando no Brasil. E a família real chegando no Brasil, ela trouxe um desenvolvimento diferenciado por causa dessa questão. Ou seja, o que a gente pode ver, pessoal, é que desde o início o Brasil sempre tem essa questão de não ter um desenvolvimento focado para cá, produzir, ter a matéria-prima e sintetizar e poder produzir a matéria-prima, um desenvolvimento industrial amplo que se perdura até hoje, tá bom? A partir disso, então, a gente pensa, como a gente viu nos últimos semestres, né? Na América teve tido muita guerra, teve muitos processos de luta por independência, só que no Brasil não. Inclusive, esse é um dos motivos que são apontados para que o Brasil seja um país continental dessa forma. É porque aqui, quem deu a independência para o Brasil foi justamente Portugal, tá certo? A independência do Brasil estava ligada com Portugal, porque a família real vem para cá, ocorre o processo colonial, que é a metrópole, Portugal, se tornar colônia, e o Brasil, que era colônia, se tornar metrópole, como a gente já viu isso no passado, tá bom? Ou porque a família real estava aqui, e não somente isso, pessoal, mas o que ocorre aqui também são difíceis relações com as pessoas estrangeiras, tá bom? Essas revoltas nativistas eram justamente para que tivesse melhores condições de vida. São exemplos a Balaiada, a Setembrada, a revolta de Beckman, tá bom? Qualquer questão que você quiser aprofundar é só falar, tá certo? É só perguntar. Além disso, temos as questões aqui das invasões. Vocês sabiam que o Brasil foi invadido por franceses, por isso que aqui a gente é considerada a primeira capital, a única capital do Brasil fundada por franceses em 1612, tá bom? Além disso, fomos invadidos também por ingleses, holandeses, por
e diversas formas aí também de contatos de vários povos, inclusive no período da República pós-escravista, tá bom? A gente tem também a questão do pau-brasil, do açúcar, do aldeamento. O que era aldeamento? Aldeamento eram grupos, tipos de aldeias que os religiosos formavam para que eles tivessem mais influências. Era uma forma do governo juntar os indígenas para que eles estivessem influenciados ali pela religião católica e pelo governo de Portugal, tá bom? Temos o nome Brasil, tá certo? O nome Brasil não vem diretamente do pau-brasil, tá bom? O nome Brasil vem da seguinte questão, que existiu na Idade Média um relato, uma história chamada Viagem de São Brandão, e na Viagem de São Brandão tinha uma ilha que era perto do paraíso, que era chamada de Brasil. Por isso o nome Brasil, tá certo? Porque então tem essa questão de paradisíaco, de ter grande vegetação, de ser parecido com o Éden. Cristóvão Colombo queria achar onde estava o Jardim do Éden, tá certo? Para você ter uma ideia. Ele queria achar onde estava o Jardim do Éden, aquelas explicações, as motivações que eles tinham. Os portugueses, por exemplo, queriam achar onde estava Prestes João. Prestes João, na mitologia, nas questões de história cristãs, era alguém que nos apócrifos tinha sido amaldiçoado e que estaria desde a época de Jesus até hoje vivo. Então, ele teria informações privilegiadas sobre tudo isso. Você entende como eles tinham explicações diferenciadas do mundo, tá certo? Hoje em dia, por exemplo, a gente acredita em ET, tá certo? Hoje em dia, por exemplo, a gente acredita que a gente vai conseguir chegar na paz mundial depois de 2 grandes guerras. Hoje em dia a gente acredita que o ser humano é bom, né? Totalmente bom. Estamos no paraíso. Então, a partir disso, então, como cada época tem seus pensamentos típicos, que às vezes até dito assim, não, mas isso é muito estranho, né? Mas é assim mesmo. A partir disso, então, pessoal, temos as questões do açúcar, da cana-de-açúcar sendo plantada aqui, e por isso que os holandeses vêm para cá, e a questão das políticas escravistas. Mas então a gente passa, pessoal, para o Império. Porque o Dom Pedro I, ele tem um processo ali que ele decide, então, já que Dom João VI tem que ir para Portugal, Dom Pedro I, por causa das questões da política portuguesa também, porque precisava de um rei lá, tá bom? Então, Dom Pedro I, ele segue nesse processo e ele decide proclamar a independência, tá certo? Inclusive, essa questão de proclamação da independência, a gente tem até o feriado, que foi recentemente, tá bom? Feriado, pessoal, vamos entender, né? A história dos feriados, muito importante. A adesão do Maranhão é porque o Maranhão foi um dos últimos estados a aderirem à independência do Brasil, tá certo? Então, o 28 de julho é a adesão do Maranhão, justamente por causa dessa questão de ter muitos conflitos. Quando o Dom Pedro I ele faz o Grito de Ipiranga, que é uma criação mitológica quanto aquilo tudo, demorou-se cerca de 2 ou 3 anos para que todo mundo aderisse à independência do Brasil, um território tão grande quanto o Brasil. Muitos conflitos, muitas dificuldades, tá bom? Só que Dom Pedro I, pessoal, ele não durou muito aqui. Por quê? Porque o seu pai morre, Dom João VI, e ele tem que ir para Portugal, porque o negócio lá em Portugal também não era fácil, tá certo? Quando ele vai para Portugal, ele decide colocar o filho dele no lugar, que é Dom Pedro II. Só que Dom Pedro II tinha apenas 6 anos de idade, tá bom? Então era preciso que, se ele não quisesse destruir o Brasil, né, era preciso que tivesse regentes. O que é regente? São grupos de pessoas que estivessem governando o Brasil. E aqui, pessoal, na época do Império, teve muita instabilidade, muitas questões muito complicadas. Algumas delas, como por exemplo, o café, a escravidão, a Guerra do Paraguai. Primeira Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, pessoal, foi o maior conflito da América do Sul, concentrado aqui, tá bom? Foram Brasil, Uruguai e Argentina versus o Paraguai, tá certo? O Paraguai era a grande potência da época, tá bom? E o Paraguai decidiu ter uma ideia genial. Eu vou atravessar, vou invadir o Uruguai para dominar o Brasil, tá certo? Então ele foi invadindo e arrumando briga com todo mundo. Ele já tinha problemas com a Argentina, tá certo? Então pegou Brasil, Uruguai e Argentina e conseguiram vencer o Paraguai, tá certo? Imagina, precisou de 3 países para derrotar o Paraguai na época, tá bom? Para vocês terem uma ideia, foi tanto morticídio, tanta guerra terrível,
que a população do Paraguai só se recuperou no século XX, a gente está falando de 200 anos antes, tá bom? É por isso que, por exemplo, o Paraguai tem seu desenvolvimento muito complicado hoje em dia. E pessoas voltaram com promessa de que teriam uma melhor condição social. Eram as pessoas que eram os escravos, que foram grande parte do exército do Brasil. Só que quando eles voltaram para o Brasil, melhorou as coisas? Não, piorou. Tá certo? A partir disso, então, a Inglaterra tentou fazer pressão, como a gente acabou de ler no texto, para que os países do mundo abolissem a escravidão, tá bom? Em relação à própria Inglaterra, temos a questão de Wilberforce tentando fazer todos os processos ali no parlamento inglês, e ele conseguiu realmente, depois de 20 anos, lutar para que demonstrasse que, primeiro, a escravidão tinha terríveis circunstâncias, e segundo, era bem melhor uma mão de obra assalariada e capacitada do que a escravidão, que é terrível, tá bom? E ele era cristão, pessoal. A partir disso, então, é muito interessante pensar também sobre as drogas do sertão, porque esse nome dá uma ideia errada, né? Parece que o pessoal estava usando droga, tudo mais, estava bem complicado. A partir disso, então, essas drogas do sertão são tipos de especiarias especiais que a gente tinha aqui no Nordeste, tá bom? Em regiões do Brasil. Então, que tipo de especiarias? Algumas frutas, alguns tipos de temperos que só tínhamos aqui, tá certo? Essas são as drogas do sertão. A partir disso, então, a gente tem a questão da escravidão e as leis, questões escravistas, tá bom? Por que é tão importante, pessoal? Porque existia uma frase bem didática que era o seguinte, que eles diziam que o café era o negro e o negro era o café, tá certo? Por quê? Porque a grande mão de obra para que eles fossem produzir cana-de-açúcar e café era mão de obra escrava, tá certo? Então, a partir disso, se pensa o seguinte, que esses processos de abolição da escravatura seriam muito traumáticos em relação ao Brasil, porque a maioria das pessoas poderosas do Brasil queria a continuidade da escravidão. Tanto é, pessoal, que qual foi o último país da América do Sul a abolir a escravatura? Foi o Brasil. Foi o Brasil, justamente. Olha que retrocesso triste, né? Terrível. A partir disso, então, temos primeiro a Lei Eusébio de Queiroz, que decreta o fim do tráfico negreiro no Brasil. Logo depois, a Lei do Ventre Livre, que quem nascesse a partir dessa data seria livre, tá certo? Pessoa negra que nascesse a partir dessa data seria livre. E depois a Lei dos Sexagenários, que a partir dos 60 anos de idade, quem chegasse aos 60 anos estava livre, tá bom? Então parece que uma pessoa escravizada chegava até os 60 anos, né? Até hoje a gente não chega direito, né? Quanto mais naquela época. Então foram tentativas de dar aquele jeitinho brasileiro, aquela coisa assim de opa, vamos ficar dentro da lei, mas ao mesmo tempo dar uma abertura para a lei. Inclusive, pessoal, esse processo de escravidão, apesar de abolido, mas mesmo assim existiam algumas questões como chamadas, por exemplo, a pessoa é negra, mas ela é livre. Então chegava uma pessoa extremamente preconceituosa, extremamente terrível, e capturava ela. Acontecia muito na época, tá certo? A pessoa ser capturada. Inclusive, 12 anos de escravidão, tenta reconstruir isso, o filme, tá bom? Nos Estados Unidos. A pessoa é livre, a pessoa é intelectual, a pessoa é universitária, mas o que acontece? Ela então tem que tomar cuidado, porque de repente pode aparecer gente mal e capturar ela, tá certo? Imagina então como o preconceito era terrível naquela época, e ainda é terrível hoje, não é verdade? Então teve a Lei Áurea, pessoal, que foi justamente a questão de que a princesa Isabel, que era filha de Dom Pedro II, assinou a lei que decretou o fim da escravidão oficial do Brasil, mas teve muitos processos posteriores. Inclusive, como eu falei para vocês, pessoal, Guerra do Paraguai, regência, revoltas, conflitos, dificuldades, fizeram muita instabilidade do Império, que deram abertura para a República. Tanto é que a abolição da escravidão é em 1828 e um ano depois acontece a proclamação da República, 1889, porque como eu falei para vocês, as elites do Brasil, as pessoas mais ricas queriam então continuidade da escravidão. Fim da escravidão foi o fim do Império praticamente, tá bom? Então a gente faz esse panorama. As próximas aulas vai ser uma tentativa de aprofundamento, tá certo? Mas é isso que eu vou cobrar para vocês na prova, tá bom? Só isso. Só esses resumos básicos aí, tá certo? Obrigado e é isso aí.